Nesse vídeo nós vamos falar sobre o poder, a força de Deus. Quando as nossas forças se esgotam, o quanto Deus vem e se revela, é quando você de fato consegue vivenciar e sentir o poder e a força de Deus. Nos últimos vídeos nós fizemos um resumo e contamos um pouco dessa história. A história da Missão Lucas, a história de como tudo começou. Se você quiser conhecer essa história, é só clicar aqui nos vídeos que vai estar aqui em cima e acompanhar um pouco dessa história. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar dessa força. Essa força que, teoricamente falando, a maioria das pessoas conhece, mas quando as nossas forças se esgotam, quando nós não encontramos saída em meio às situações e às circunstâncias em que vivenciamos muitas vezes, é que Deus se revela. É que a gente consegue de verdade sentir e vivenciar essa força extraordinária que nos domina e consegue nos carregar no colo, como teoricamente a gente tanto pede ao nosso Pai do céu. Foi assim que eu me senti quando eu vivenciei a partida do meu filho Lucas para o céu. Quando eu tive que entender, quando eu tive que aceitar que aos 21 anos de idade, o meu filho já tinha encerrado a sua missão aqui na terra e tinha uma linda missão no céu. Entender, acho que não é isso, não é sobre entender, é sobre aceitar e confiar. Confiar nos propósitos de Deus e confiar que essa escolha é permissão desse Deus que tudo sabe e que tudo pode. Foi nesse momento que eu entendi que as pegadas que eu deixava pelos caminhos que eu andava não eram minhas. Eram as pegadas de Deus. Era Ele mesmo que me carregava no colo. Era exatamente Ele que me conduzia. E essa promessa, Jesus já tinha feito em minha vida. Quando em um retiro, em um acampamento, Ele me disse assim, vou ler aqui Isaías 43, nos versículos de 1 a 4. Jesus disse assim, e agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. Isso muito me marcou. Quando Jesus disse, eu te chamo pelo nome. E Ele diz mais, Ele diz, és meu filho. Ele te chama pelo nome e Ele te chama de filho. Ele vem aqui e nos diz que vem nos resgatar. E Ele diz, se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergerão. Se caminhares no fogo, não te queimarás. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Dou o Egito em teu resgate. Vejam a promessa de Deus nessa passagem de Isaías, porque és precioso aos meus olhos. O Senhor disse que os rios não me submergerão. O Senhor disse que caminharás no fogo e eu não me queimaria. O Senhor disse que vinha me resgatar. Ele me chama pelo nome, Ele me chama de filha. Isso Ele me disse tempos atrás, de vivenciar tudo que eu vivenciei com a partida do meu filho. Mas até então, era apenas teoria em minha vida. E no momento de sofrimento, no momento da dor, no momento da tempestade, eu consegui enxergar isso, vivenciar isso na prática. Foi quando eu não tinha mais forças nenhuma, quando eu achei que a minha vida tinha acabado, quando eu achei que eu jamais ia sorrir nessa vida, quando eu achei que eu não tinha mais solução. Foi quando Deus se revelou e disse, filha, você vai caminhar, mas vai caminhar comigo. Eu seguro em tua mão, eu te carrego no colo, mas andando comigo, filha, você não vai desistir, você não vai esmorecer. E foi assim que eu decidi caminhar com Ele, eu decidi se permitir ser deixada carregar nesse colo, porque em momentos como esse, não tem outro caminho, não tem outra solução. Quando você ouve a frase, o versículo bíblico dizendo, Jesus é a verdade, o caminho e a vida, não é teoria, é a pura verdade. Ele é o único caminho. Em momentos como esse é que você entende que as forças humanas não podem
te ajudar. Jesus se revela sim através das pessoas. É através dos sinais que Jesus se revela em momentos como esse. É através do amor das pessoas que Jesus se revela. Mas nada disso, os sinais não serão revelados se você não estiver na presença de Deus. Esse amor das pessoas por você vem de Deus. É semente plantada por Deus. Só na presença de Deus, só se permitindo caminhar com Ele, é que somos capazes de enfrentar momentos como esse. Não com as nossas forças, com a força de Deus. E foi assim comigo. Quando Lucas estava no leito de hospital, onde humanamente falando, ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha vaga em UTI, ele tinha ambulância necessária para que pudesse fazer a transferência dele de um hospital para o outro. Ele tinha diagnóstico de vários médicos, todos os médicos que eram sugeridos que poderia contribuir nesse momento, que foram cogitados, nós alcançamos. Toda ajuda humana, tudo que nós humanamente falando pudesse fazer, Lucas teve. Mas Lucas não foi transferido por falta de ambulância, nem por falta de leito de hospital. Lucas não foi transferido porque o organismo dele, porque o corpo dele não suportava aquela transferência. Porque naquele momento, a decisão era só daquele que tudo pode, era Deus quem decidia. Estava nas mãos de Deus aquela decisão. E nós sabemos que a nossa vontade humana é que Deus fizesse um milagre da cura física de Lucas. Mas Deus tinha outro propósito nesse momento. Lucas foi um canal de graça e Deus tinha um propósito de salvar almas. Eu, como mãe, não posso lhe dizer que seria a minha escolha, jamais. A minha escolha seria o meu filho. A única coisa que eu dizia ao Senhor naquele momento era que Ele ia cumprir a promessa de que tudo que pedires em oração receberás. E eu tinha certeza de que Deus ia conceder essa graça da minha vontade como mãe. Mas Deus tinha os propósitos dele. E não é porque Ele não fez a minha vontade que eu posso deixar de acreditar e confiar e de caminhar com Ele. Porque nós sabemos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós sabemos que a última decisão, a verdadeira decisão, é dEle. Ele é o dono de todas as coisas. É Deus que sabe o melhor para cada um de nós. É o único que consegue enxergar além. É o único que consegue enxergar aquilo que os nossos olhos humanos não alcançam ver. E eu precisei confiar e viver a fé cega e a caminhar na escuridão. Mas a minha escuridão era só diante da minha humanidade. Porque Jesus ia clareando todos os caminhos por onde eu venho passando, desde esse momento até hoje. E através dessa passagem de Isaías, quando Deus me fez essa promessa, quando Ele me deu esse... Para mim foi um sinal, não, na verdade não foi uma promessa, foi um sinal. Quando Deus me deu esse sinal de que Ele ia caminhar comigo, eu não entendia. Eu precisei viver momentos muito difíceis para que eu pudesse entender o que Deus quis me dizer com essa passagem, que tanto me marcou naquele momento que eu a ouvi. E eu não sei, mas você pode estar passando por momentos muito difíceis em sua vida. Você pode estar vivenciando situações e circunstâncias que você não vê saída. Que você diz, Senhor, não tenho mais forças nem para rezar. Eu também não tinha forças nem para rezar, mas tinha um grande exército rezando por esta causa. E tem. Confie nas orações daqueles que rezam por você. E confie especialmente nesse Deus Todo-Poderoso. Permita-se sentir neste momento difícil de sua vida a força de Deus agir em você. Permita que Deus, através desse momento difícil, possa fazer da sua vida os planos dele. Permita que momentos como esse sejam momentos de construção, de reconstrução. Permita Deus entrar em sua vida. Ele só precisa do seu consentimento. Só do seu consentimento. Para que Ele possa, neste momento tão difícil da sua vida, revelar coisas que você jamais acreditaria ver. Fazer coisas diante de momentos tão difíceis. Deus é poderoso
para fazer nova todas as coisas. Deus é poderoso para momentos como esse, onde você não vê saída, encontrar um caminho que você jamais imaginaria viver. Mas você precisa confiar, você precisa entregar, você precisa se permitir, você precisa dar o seu consentimento para que Deus possa agir na sua vida e possa fazer tudo aquilo que já são planos dele, mas que neste momento você não consegue entender. É difícil. Para nossa humanidade isso não é fácil, mas é possível. Nós não temos respostas porque nós não estamos falando em momentos como esse sobre as razões humanas. Nós estamos falando sobre fé e como foi com Nossa Senhora, que teve que acreditar antes mesmo de conhecer a Trindade Santa, quando ela só conhecia Deus Pai, quando ela teve que caminhar na escuridão, quando ela teve que acreditar, mesmo sem entender, entregar e confiar, como foi com Nossa Senhora. Que você também se permita viver os planos de Deus. Que você se permita, em momentos difíceis como você, estar segura naquele que é o único que pode te ajudar. É Deus. É quando todas as suas esperanças, todos os seus planos se esgotam, mudam de rota. Quando as suas forças já não existem mais mesmo, porque isso acontece real em momentos difíceis das nossas vidas. Quando a gente acha que tudo acabou, que já não tem mais jeito, é que Deus pode fazer grandes coisas em sua vida e pode fazer através de você grandes coisas na vida do outro. Então, se você está vivendo um momento difícil, se você vive momentos onde você não vê saída, esse é o lugar até onde você alcança a ver. Além, só Deus consegue ver. Permita-se caminhar mesmo sem entender. Permita-se seguir, não desistir, porque você não está só. Ele disse aqui: eu te chamo de filha, eu te chamo pelo nome, eu venho te resgatar, eu troco reinos por ti. É a promessa de Deus através da passagem de Isaías. Só depende de você. Você não pode duvidar. Você só tem que dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito caminhar contigo. Eu aceito ser carregada no colo por ti, Pai. Eu aceito, seja lá qual for a situação em que você está vivendo neste momento. Tenha certeza de uma coisa: com Deus tudo é possível. Decida caminhar de mãos dadas com aquele que tudo pode. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe aqui seu like. Deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que é a forma como Deus vai te usar para ser canal de graça na vida do seu irmão.